Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos no Teu nome, Senhor. Obrigado por se dispensar para nós. Nós te agradecemos, Senhor, na Tua presença por tão grande salvação, Senhor. E por isso nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor. Obrigado. Nós te louvamos nessa noite, Senhor. Abençoa a nossa comunhão contigo, que possamos tocar, Senhor, naquilo que é as Tuas verdades, aquilo que é a Tua palavra. Obrigado. Em Teu nome que nós oramos, Senhor. Amém. Jesus é nosso Senhor. Nós vamos continuar compartilhando sobre o Evangelho de Deus. Hoje vou falar a última mensagem, não do Evangelho de Deus, mas com o tema de o caminho da salvação, a fé. Nós, durante algum tempo aí, alguns meses, falamos sobre esse tema, o caminho da salvação. Qual é o caminho da salvação? E nós vimos princípios da palavra de Deus muito importantes, irmãos. Princípios legítimos na palavra de Deus, mas que não são em si um caminho para a salvação. Os irmãos devem ter fresco ainda na memória, espero que sim, todos esses princípios. Vou fazer uma recapitulação breve aqui para que a gente possa trazer a memória e assim completar esse raciocínio dessa verdade tão importante para nós, que é a nossa salvação. Efésios 2, versículo 8 diz para nós, esse versículo é tema, pode-se dizer assim que ele seja o tema dessas mensagens do caminho da salvação. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse versículo nos mostra que existe um único e exclusivo caminho para que sejamos salvos, que é a graça do Senhor. É a obra de redenção de Deus consumada em Cristo na cruz por nós. E como é que nós somos salvos? Qual é o caminho? Pela fé. Mediante a fé. Nós vimos durante essas mensagens que nós não somos salvos pelas obras da lei, pelos princípios da obra da lei ou por boas obras. Porque o objetivo da lei não é salvar o homem, mas que a lei veio para mostrar para o homem, para demonstrar ao homem a sua lastimável condição de pecador. Veio para expor ao homem que ele era um pecador. E o homem, tendo a consciência dos seus pecados, ele viu que era um transgressor da lei. A carne humana, ela não sujeita a lei de Deus. E uma vez que esse homem pecou, estaria condenado. E nós sabemos pela palavra de Deus que o salário do pecado é a morte. Mas a lei também tem um princípio que nós devemos levar em conta. A lei nos serviu de aio, de condutor, de tutela, para nos conduzir até aquele que realmente poderia nos justificar, que é Cristo Jesus. Nós somos gratos ao Senhor porque o Senhor nos tirou esse peso das obras ou do merecimento das nossas costas, porque nós não conseguiríamos satisfazer as exigências da lei e com consequência disso nós seríamos condenados. Mas o Senhor nos deu a Cristo para que Ele morresse na cruz e dessa forma nós fomos justificados. Gálatas 2,16 diz assim, sabendo contudo que o ser humano não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também nós cremos em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. E aqui ele é bem claro, Paulo diz bem claro, pois por obras da lei ninguém será justificado. Nós vimos também que nós não somos salvos pelas nossas obras. Tiago, no livro de Tiago, Tiago confronta a fé com as obras. Os irmãos que tem um pouco, nós não temos tempo agora, mas é como um confronto. Tiago diz, me mostra as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé. Mas por que Tiago faz isso? Porque a vida que ele recebeu dentro dele, através do crer em Cristo, é que o movia, o motivava a servir a Deus daquela forma. Ele tinha uma vida dentro dele, inerente à condição dele de pecador, mas que o movia de uma forma a servir a Deus de todo o seu coração.
As obras que ele não fazia para ter mérito, para se achar bom ou para ser merecedor. Mas ele servia a Deus no seu coração, na sua alma e no seu espírito, por causa dessa vida que ele recebeu, porque creu em Cristo. Por isso eu digo que ele confrontava. Ele diz nos seus escritos que eu tenho uma vida dentro de mim que me compele a servir a Deus dessa forma. Por quê? Porque eu criei. Eu vi o tamanho do preço que foi pago por mim. Eu sei o tamanho do sacrifício que Cristo fez na cruz. Então eu sirvo a Deus voluntariamente com todas as minhas forças. Então nós vimos que ele não servia a Deus para que ele seja salvo. Ele foi salvo, ele creu e por isso ele servia a Deus. E uma vez que nós temos esse princípio na palavra de Deus, nós precisamos de boas obras. Nós temos que ter uma conduta justa, a conduta correta. É inerente à vida que nós temos ter uma humanidade elevada, ter o desejo de sermos justos, corretos com as pessoas, agirmos com justiça, com amor, servir a Deus com tudo aquilo que nós temos. Isso são obras, mas de forma alguma nos capacita ou nos torna merecedores do que Cristo fez na cruz por nós. Irmãos, por mais correto que seja o ser humano, o homem, por maior que sejam as suas obras aos olhos humanos, nem isso faria dele merecedor 1% do que Cristo fez na cruz. Lá naquela cruz, quando Jesus morre e diz, está consumado, foi ele que pagou o preço. Se nós, lá naquela porcentagem da obra de redenção, tivesse 1% dos nossos feitos, daquilo que nós somos merecedores, certamente como seres humanos nós nos orgulharíamos, nos engrandeceríamos, falando, está vendo? Cristo fez tudo, mas você viu lá naquele pontinho, lá estava eu fiz isso, eu fiz aquilo. Os irmãos compreendem? Essa é a natureza humana. Nós vimos também que o arrependimento também não é o caminho para nos levar à salvação. A Bíblia nos mostra de forma muito clara que arrependimento é mudança de mente. É você olhar para o seu passado e concluir na sua consciência e no seu coração quão terrível foi o seu passado antes da vida de Cristo na sua vida. O quanto era má as suas obras e se arrepender delas e dizer, puxa vida, o quão mal eu fui. Eu realmente era inimigo de Deus. Aí você se arrepende olhando para o seu passado. Mas o arrependimento não nos dá uma direção para o futuro, assim como a salvação. O arrependimento é você dizer e olhar para as suas obras passadas e falar, puxa vida, eu me arrependo de todo o mal que eu fiz. É uma visão modificada a respeito do nosso passado. A Bíblia diz sobre o arrependimento. É lícito, é justo que nós nos arrependamos, mas isso é fruto da vida divina que nós recebemos. É fruto daquele sangue derramado lá na cruz pelos nossos pecados. Também nós vimos que a salvação não é por meio da confissão dos nossos pecados. É legítimo, realmente, nós confessarmos os nossos pecados. A Deus principalmente, né? 1 João 9 diz que se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de todas as nossas injustiças. Assim como também é lícito nós confessarmos os nossos pecados aos irmãos, aqueles a quem ofendemos, a quem defraudamos, e se possível fazer restituição quanto a isso. Isso é inerente à vida divina que nós recebemos. Mas também não é um requisito ou a exigência de Deus para que sejamos salvos. Até mesmo a oração não é um caminho para que sejamos salvos. Nós não temos o direito de orar para o Senhor e falar, Deus, seja propício a mim e me salva. Ou nos penitenciarmos de uma forma, Senhor, eu sei que eu sou assim, que eu sou assado, que eu sou mau, que eu sou terrível e me salva. Você sabe por quê, irmão, que nós não podemos orar dessa forma? Porque a nossa salvação já foi consumada.
Em Deus nós já somos salvos. Nós só precisamos crer. É como uma criança que pede uma bicicleta para o pai pede compra a bicicleta, coloca diante dela, e ela fala: pai, mas eu fui bem na escola, eu fiz isso, eu cuidei do meu quarto, fiz meus afazeres, fiz tudo, me dá a bicicleta. E o pai está aqui com a bicicleta de frente para ela. E ela ajoelha diante desse pai e chora: pai, me dá a bicicleta. Mas a bicicleta está aqui, você está pedindo a coisa que Deus já te deu. Os irmãos compreendem? Nós precisamos orar. A vida do cristão é uma vida de oração. A vida do cristão é uma vida de intercessão uns pelos outros. A oração é inerente à vida que nós temos. Nós oramos indo no carro, indo para o trabalho, dirigindo, você está falando: Senhor, abençoa meu trabalho, abençoa isso, abençoa aquilo, nós estamos orando. Quantas vezes durante o dia, nós invocamos o nome do Senhor, falando: Senhor, me guarda, me livra do mal, me dá direção, me dá sabedoria. Mas não é um caminho para a salvação. Assim como também amar a Deus não é uma exigência para que sejamos salvos. João 3,16 diz que Ele nos amou de tal maneira. Foi Ele quem nos amou primeiro, irmãos. Se dependêssemos de nós, nós não seríamos salvos. Porque pela nossa natureza caída, dificilmente nós amaríamos a Deus ao ponto de sermos merecedores de tamanha salvação. Mas Ele nos amou de tal maneira. Tal maneira essa que Ele não olhou para os nossos pecados, para as nossas falhas. Ele simplesmente amou-nos dessa forma. A Bíblia fala que nós temos que amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. O homem natural consegue amar a Deus dessa forma, irmão? Nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus dessa forma porque Ele pôs o amor dentro de mim e dentro de você. E esse amor ainda nos constrange a amar o nosso próximo. Não posso dizer, nem avaliar ou julgar se com a mesma intensidade em que a palavra diz, mas nós temos esse amor dentro de nós. Isso é inerente a cada um de nós. Assim como também não é um caminho ou a exigência de Deus que sejamos batizados para que sejamos salvos. O batismo é um testemunho público dessa salvação, em que nós recebemos por crer na morte de Cristo. Romanos 6, versículos 4 e 5 diz assim: fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi sepultado, ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andamos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da ressurreição. O batismo não é só um testemunho público, mas é um testemunho de que nós deixamos a nossa velha natureza para trás e agora nós estamos unidos a Cristo. No batismo nós sepultamos o velho Adão, a natureza caída, e ressuscitamos com Cristo. E damos esse testemunho, não só para o mundo espiritual, mas também para o mundo físico, carnal, para que todos saibam que agora nós pertencemos a Cristo. Daí a importância do batismo. É um mandamento de Cristo, é algo que todo cristão precisa ser batizado. Mas nenhum desses pontos, irmãos, nos leva à salvação. Nenhum desses pontos que pode modificar a nossa pessoa, modificar quem nós somos, mudar o nosso ser, assim como o batismo, como o arrependimento, como a confissão de pecados que mexe com a nossa personalidade, com a nossa alma, com a nossa conduta, é um caminho para a salvação. Eu vi um testemunho de um servo de Deus uma vez, e que ele por muitos anos já tinha se convertido, ele pregava o evangelho, mas nenhuma pessoa tinha se convertido com a pregação que ele tinha feito. E ele ficava incomodado com aquilo. Ele se incomodava realmente e falava: Senhor, eu fui salvo pelo que eu estou falando para as pessoas, mas as pessoas não creem.
no que eu tenho dito. Certa manhã ele orou com todo o seu coração diante de Deus e falou: Senhor, hoje eu vou pregar o Evangelho e eu tenho certeza que alguém vai crer nessa palavra e vai ser salvo. E ele sai de casa disposto, com o espírito quente, para poder pregar o Evangelho. E logo em seguida ele vira a esquina, tem um morador de rua, um homem, há muitos anos vivendo na rua, em situação de rua, todo sujo, judiado, machucado, maltrapilho, fedendo, por viver na rua. Tudo aquilo que esse mundo viu impõe a uma pessoa sem esperança, toda a maldade humana que ele estava sujeito, e aquele homem olha para ele de uma forma como se quisesse dizer algo para ele. E ele olha e fala: puxa vida, vou falar com esse homem. Esse homem se levanta, ele chega perto dele, e ele fala: tudo bem, bom dia. Ele: bom dia. E ele diz para esse homem: Jesus te ama, e ele quer te salvar. E aquele homem, sem dizer uma única palavra, abre os braços para receber um abraço. Mas o mau cheiro era tão grande, a condição daquele homem era tão lastimável, que ele não conseguiu abraçar aquele homem. Os irmãos entendem o que Cristo fez por nós? Os irmãos estão percebendo o que Cristo fez por nós? Aquele homem volta para casa chorando, desesperado, porque ele se viu naquela condição. Ele sabia que antes de crer no Senhor, ele estava morto. Você sabe o que é o cheiro de um cadáver? Morto espiritualmente, à mercê de toda a maldade humana, à mercê de tudo aquilo que Satanás é capaz de fazer com o homem nesse mundo, à mercê de toda a sua carne caída, vivia nessa condição. E um dia ele creu e o Senhor Jesus abriu os braços para ele, e ele abraçou o Senhor Jesus com todas as suas forças e foi salvo. Foi isso que Cristo fez por nós. Nós não precisamos nos reformar, nós não precisamos nos consertar, nós não temos a necessidade de mudar a nossa vida ou a nossa conduta. Eu estou dizendo quanto à nossa salvação, nós só precisamos unicamente e exclusivamente crer na morte de Cristo na cruz. Por que o homem não acha tão fácil a salvação? Por causa da sua mente. Por causa de conceitos, de tradição, de doutrinas que são colocadas no nosso coração e nossa mente, que traz um peso tão grande a nós que nós pensamos que temos que nos consertar, temos que nos reformar. Eu tenho que mudar isso na minha vida, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que chegar lá diante do Marquinhos, tenho que confessar algo que eu ofendi, fazer isso, fazer aquilo outro, para que ele possa me perdoar. Então eu tenho que ir lá diante de Deus e falar: ó Senhor, eu consertei com o Marquinhos, deu certo, agora eu preciso fazer isso ou aquilo, para que eu possa ser salvo. Não é assim. O leproso se purificou antes de ir lá falar com Cristo. Os doentes, os coxos, Maria Madalena. O Senhor nos aceita, irmãos, da maneira que nós somos, da maneira que nós estamos. Nós só precisamos crer na morte de Cristo. E uma vez que nós cremos no sangue derramado de Cristo na cruz, nossos pecados são perdoados. Deus, na sua palavra, exige que só onde há remissão de pecados, quando há derramamento de sangue. Foi o nosso sangue que foi derramado lá na cruz? Foi o de Cristo, ele pagou o preço. Foi Cristo que estabeleceu, foi Deus que estabeleceu na cruz essa única exigência de nós crermos no Senhor. Irmãos, eu estou falando isso e nós estamos repetindo isso nessas mensagens para que possa ficar muito claro. Talvez entre nós ainda existe alguns irmãos que tenham dúvida quanto à sua salvação. Não tenha, irmãos, não tenha. Uma vez que você creu, você é salvo. E você não a perde porque você não fez nada para merecê-la.
A nossa salvação é eterna, nós recebemos uma vida eterna do Senhor pelo crer. Queria contar uma outra história para os irmãos. Quero que os irmãos se coloquem nessa posição de forma hipotética. Imagine que você seja obrigado a pregar o evangelho a uma pessoa que está no seu leito de morte. Doente na cama, com poucas horas de vida. Imagine que você esteja nessa situação, obrigado. Você é chamado para pregar a salvação para essa pessoa. E essa pessoa, sabendo que vai morrer há pouco tempo, pouquíssimo tempo, te pergunta: o que eu tenho que fazer para que eu seja salvo? Você diria a essa pessoa que ela tem que confessar os pecados dela? Você diria a essa pessoa que ela tem que consertar a sua conduta, o seu modo de agir, os seus princípios, mudar toda a sua maneira de pensar antes que seja salvo? Sabe o que essa pessoa diria? Falar para você: está brincando comigo? O tempo que eu tenho, talvez nós não vamos terminar essa conversa. Você quer que eu mude a minha conduta, tudo aquilo que eu fiz de errado durante muitos anos da minha vida? Você diria a essa pessoa que ela teria que ser batizada primeiro, para que ela pudesse ser salva? Que esperança você daria a uma pessoa ali, à beira da morte, numa cama de hospital? Você diria que essa pessoa tem que amar a Deus com todas as suas forças e todo o seu entendimento? Ela fala: puxa, eu estou aqui morrendo, moribunda, sofrendo, você quer falar que eu preciso amar a Deus? Os irmãos percebem a importância de nós conhecermos, sabermos desses princípios? Essa pessoa só precisa ouvir que ela precisa crer. E se ela crer, ela será salva. Irmãos, lá em Atos 16, na cidade de Filipos, Paulo e Silas foram presos. Os irmãos conhecem a história. E eles estavam presos numa prisão lá no fundo, uma prisão suja, úmida, com frio, amarrados e acorrentados. E eles estavam fazendo o quê? Cantando e glorificando a Deus. Os irmãos conhecem essa história lá em Atos 16. Eu imagino, a gente deslumbra na nossa mente, como era a noite, tudo caladinho, tudo escuro, uma pequena luz lá no cantinho, e eles cantando e glorificando a Deus. E os outros presos ali, todas as pessoas, malfeitores, doentes, sei lá qual seja a condição das pessoas, ouvindo isso. E eles não paravam de cantar e glorificar a Deus. O que acontece? Tem um terremoto, e esse terremoto abre todas as cadeias, sortam as algemas, abre as portas. E tinha um carcereiro que estava cochilando lá, mas que certamente estava ouvindo. E ele era o responsável pela segurança do cárcere. E ele pensa, naquela escuridão, diante daquele tremor, de tudo aquele desespero, ele fala: puxa vida, estou perdido, fugiu todo mundo. E como ele era responsável, ele pagaria com a própria vida. Ele tira a espada, se prepara e fala: eu vou suicidar. E Paulo exclama e grita com ele: não faça isso, não faça isso. Estamos todos aqui. Sabe o que aquele homem faz? Ele ajoelha aos pés de Paulo e diz: o que eu preciso fazer para ser salvo? Os irmãos sabem a resposta? Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa. Simples assim, meus irmãos. Você diria para aquele homem que teria que ser batizado, confessar os pecados dele, tudo isso? Jesus Cristo está crucificado lá no Calvário, e com ele 2 homens, um de cada lado. Um deles blasfemava, ria, de Jesus, fala: tu não és o rei dos judeus, salva a ti e a nós também. Mas tinha um outro à direita que disse para o Senhor Jesus: Senhor, quando estiveres no paraíso, lembra de mim. O que Jesus disse para ele? Hoje ainda. Hoje ainda. Aquele homem creu. Aquele homem teve tempo de se arrepender dos seus pecados.
Não teve. Ele teve tempo de restituir. Imagina um ladrão que fez mal a vida toda, roubou, matou, fez lá o que ele tinha feito, mas ele estava crucificado e merecidamente lá naquele lugar para morrer a morte de cruz. Os maus que esse homem não tem feito. Que tempo ele teria para restituir ou confessar os seus pecados ou ser batizado? Nenhum. Por outro lado, tinha alguém que estava ali, à mesma distância que ele, da salvação. Ele creu? Ele não creu. Tinha algum empecilho a mais do que o outro tinha para que ele pudesse crer no Senhor? Nenhum. A única coisa que tinha entre esses dois ladrões era a cruz de Cristo. E Cristo crucificado nela. Um deles creu e se tornou a pessoa a ser salva, a primeira pessoa a ser salva no Novo Testamento. Louvado seja o Senhor por essa tão grande salvação, irmãos. Salvação essa que é acessível a todos os homens. É uma salvação universal. Assim como Romanos 3:23 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, que todos os homens somos pecadores, que todos nós precisamos ser salvos, que todos nós estamos em igualdade de condição e precisamos da glória do Senhor, o versículo 24 nos diz que nós somos justificados gratuitamente. Pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Nós temos algo que muitas vezes eu não quero dizer uma palavra pesada, mas muitas vezes nós tomamos a palavra de Deus com muita leveza. Por estarmos acostumados a ouvir a palavra de Deus todos os finais de semana, nas reuniões e tudo, nós nos apegamos à palavra de Deus com muito pouca força. Nós temos que crer na palavra de Deus. Nós precisamos ter a forte convicção na palavra de Deus, porque é Deus quem fala. A palavra de Deus é a ferramenta de Deus para criar todas as coisas. A palavra é usada por Deus para salvar a mim e a você. Quando em João 3,16 o Senhor diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para nos salvar, para nos amar de tal maneira, como é que Ele fez isso? Foi através da palavra. Lá em João, vou ler para os irmãos João capítulo 1, versículo 1 diz que no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Foi dessa maneira que Cristo veio no meio de nós. Essa palavra se habitou no meio de nós, cheio de graça e de verdade, que é o que diz o verso 14. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E nós vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Aquela salvação que o Senhor preparou para nós por nos amar de tal maneira, veio por meio da palavra. Todos os feitos de Deus são colocados na sua palavra para que nós pudéssemos crer e saber tudo aquilo que Deus fez por nós. Nós, como filhos de Deus, nós não podemos sermos incrédulos quanto àquilo que Deus fez ou faz por nós. Nós temos que ter a forte convicção da palavra de Deus. E essa forte convicção tem um nome, e ele é pequenininho: fé. Nós somos salvos pela fé. 1 João capítulo 5. A partir do versículo 9, eu vou ler, os irmãos, por favor, me acompanhem. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Nós não confiamos muitas vezes nos homens, pessoas que a gente confia, que são idôneas, que falam as coisas, mas a gente acredita e fala: puxa vida, está certo, está correto. Não é?
Assim, está certo que nós estamos vivendo numa época em que a palavra não vale muito mais. Eu lembro de meu pai, meus avós, dizer que a palavra do homem vale mais do que muito dinheiro, né? Valia muito mais. Hoje nós não podemos confiar muito mais na palavra dos homens. Mas ainda confiamos, ainda tem muita coisa boa nesse mundo ainda tem muita gente boa. E nós confiamos nessas pessoas. Por que muitas vezes nós não confiamos naquilo que Deus fala para nós? O testemunho de Deus não é maior? Não dá para comparar a palavra de um homem com aquilo que Deus fala para nós. Ora, este é o testemunho de Deus, que Ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. E aquele que não dá crédito ou não acredita em Deus, o faz mentiroso. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque não crê no testemunho de Deus, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. Qual que é o testemunho que Deus dá acerca do seu Filho? Que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no Filho de Deus. Aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Nós só precisamos crer que lá na cruz do Calvário, há mais de 2000 anos atrás, um homem chamado Jesus se entregou pelos nossos pecados. E se nós cremos que os nossos pecados foram perdoados naquela cruz, pelo sangue de Cristo derramado, nós seremos salvos. É o que a Bíblia diz e é o testemunho que Deus nos dá. Nós só precisamos crer nisso. Nós não podemos permitir que Satanás, ou qualquer homem, ou qualquer potestade, ou qualquer coisa do mundo espiritual coloque dúvida na sua mente ou no seu coração quanto àquilo que Deus realizou na cruz, por intermédio do seu Filho Jesus Cristo. Nós não temos esse direito de duvidar, porque o Senhor dá esse testemunho, e é o próprio Deus que dá esse testemunho. E isso é tão sério, que Deus dá o seu Filho, paga o preço. Você sabe qual que foi o preço que foi pago lá na cruz? Irmãos, nós falamos que é o preço dos nossos pecados, mas você sabe o grau e a intensidade, o tamanho dessa ofensa a Deus? Nós conhecemos o peso do que Cristo pagou na cruz? Nem eu nem você temos entendimento ou conhecimento disso, do que foi pago na cruz. Nós só cremos que foi pago esse preço por mim e por você. Você sabe o quanto você ofendeu a Deus? O quanto mal você fez a Deus? Nós temos consciência de quanto nós somos pecadores e inimigos de Deus? Nós não temos essa consciência. Mas Deus, em Cristo, perdoou todos os nossos pecados e as nossas transgressões na cruz. E Deus ficou tão satisfeito disso, foi tão bom para Deus, que Ele ressuscitou o seu Filho. Essa é a prova de que Ele estava satisfeito. Essa é a prova de que tudo foi consumado. Essa é a prova que o preço foi pago integralmente. A ressurreição de Cristo é o recibo da dívida paga. Hoje, se você pagar uma dívida para alguém e ele não te dá um recibo, você confia? É claro que não. Todos nós pagamos, queremos o recibo, para que essa dívida seja paga. Porque se houver o amanhã ou depois, falou, você não me pagou. Você falou, opa, aqui ó, está aqui o recibo, está pago. Não é assim que funcionam as coisas? A ressurreição de Cristo é esse recibo. A ressurreição de Cristo é a prova de que Deus ficou satisfeito. A morte de Cristo na cruz tem dois lados, irmãos. Diretamente conosco, porque perdoa os nossos pecados e as nossas transgressões. Mas nós não fizemos nada lá. Nós não fizemos nada. Nós não temos nada a ver com o que Cristo fez lá. Nós só precisamos crer que os nossos pecados foram perdoados na cruz. Mas o outro lado é que lá naquela cruz havia exigências de uma forma tão grande que foi derramado o sangue, e o sangue do Filho de Cristo, Filho de Deus, que era Jesus Cristo.
E Deus ficou satisfeito. Para Deus, a cruz é a satisfação de uma dívida paga. Para nós, a ressurreição é o recibo de que essa dívida foi paga. Vocês sabiam que os apóstolos, nós podemos ver isso lá em Atos, vou ler com os irmãos, mas que eles não pregavam somente a morte de Cristo, mas eles davam testemunho da ressurreição de Cristo. Por quê? Porque todos eles tinham no seu coração que a dívida foi paga e que foi aceita. Vejamos Atos 4, versículo 3, diz assim: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Esse era o testemunho que os apóstolos davam lá em Atos. Ou seja, no começo da caminhada dos apóstolos, no início da igreja, o forte testemunho deles não era só da morte de Cristo, mas da ressurreição de Cristo. Atos 5, 29 e 30 diz assim: então Pedro e os outros apóstolos afirmavam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais que ressuscitou a Jesus, a quem vocês mataram pendurando no madeiro. Os apóstolos tinham o recibo na mão. Eles tinham a convicção de que os pecados deles foram perdoados, que eles estavam salvos. Irmãos, isso chama-se fé. Fé que nós temos naquilo que Deus fala para nós. A nossa fé não pode ser baseada em promessas vazias, em falas de homens, e muitas vezes, na falsa religião. Nós temos que ter fé naquilo que Deus fala. E o que Deus fala está aqui. Daí a importância de nós termos um íntimo relacionamento com aquele que fala conosco. Nós procurarmos saber, termos a curiosidade, o espírito de busca, para que Ele possa revelar para nós. A Bíblia fala em Deuteronômio que tem coisas que Ele não vai revelar para nós. Mas aquilo que é revelado, Ele vai revelar para nós. Aquilo que nós precisamos saber, Ele vai revelar para nós. Tem coisas que pertencem a Deus, mas tem coisas que Ele deu para nós e que Ele vai revelar. Nós precisamos buscar essas coisas com todas as nossas forças, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. Hebreus 11. Esse capítulo é bem conhecido, né? Fala dos heróis da fé. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não veem. Aqui define fé. Paulo começa esse capítulo definindo fé. Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eu queria ler uma outra versão com os irmãos, que é a JND, de John Nelson Darby, para que a gente possa entender um pouquinho mais disso. Ele diz assim: ora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Deu para projetar? Deu? Amém? Olha a diferença. Aqui ele muda fé, a palavra certeza, por substância. Irmãos, isso é maravilhoso o entendimento disso. Porque o nosso corpo foi criado por Deus, pela sabedoria de Deus, para que a gente possa substantificar as coisas. Uma vez que nós tocamos as coisas com as nossas mãos, você pode estar de olho fechado. Mas se você toca alguma coisa, você sabe se é áspero, se é liso, não é? Se é quadrado, se é redondo. Você não está vendo, mas você está tocando na sua mão. Ou seja, a sua mão está substantificando aquilo. Os nossos olhos substantificam cores, formas, distância. A nossa boca, o nosso paladar substantifica gostos, né, sabores de comida, da bebida. O nosso nariz substantifica, essa palavra não é tão comum, substantifica cheiros e odores, sejam eles ruins ou bons.
Os irmãos estão percebendo isso? É? O nosso nariz, os nossos olhos, a nossa boca, as nossas mãos, o nosso corpo foi preparado para substantificar as coisas. Ou seja, você pega algo e substantifica, torna aquilo real. Uma vez que você sente uma fragrância de um perfume, aquele perfume entra para dentro de você, você sabe identificar, ele se torna seu, aquela fragrância. Ela é sua. Você põe uma comida saborosa na boca, você sente aquilo para lá. Ou bom, ou é picante, ou é doce, ou é salgado. Aquilo é um gosto que é seu, você está substantificando isso. E aqui Darwin muda isso para que a fé seja dessa forma. Qual é a função da fé? A fé é nós substantificarmos a palavra de Deus. Uma vez que você toca na palavra de Deus, entende a palavra de Deus, pela fé você substantifica, ou seja, você torna essa palavra sua. É seu. Você agora tem posse dela. Você está substantificando isso. Essa é a função da fé. Por isso é que nós somos salvos pela fé. Quem morreu foi o Senhor Jesus lá na cruz. Mas eu recebo essa palavra que é a palavra de Deus, substantifico ela no meu ser, porque ela é transmitida para nós, pelo Espírito que habita dentro de nós. Eu substantifico ela, sinto tudo aquilo que Cristo sentiu na cruz e agora ela é minha. Eu sou salvo pela fé. Os irmãos estão entendendo? Nós somos salvos porque nós cremos de tal forma naquilo que Cristo fez na cruz, nós substantificamos isso de tal forma que é nosso. Nós tomamos posse daquela obra de redenção lá na cruz. Eu estava lendo isso, está no livro lá, o Evangelho de Deus, irmãos, eu fiquei muito alegre diante do Senhor, sabe? De perceber o que é substantificar. Talvez eu não consiga, em palavras, trazer com clareza isso para os irmãos. Peço que o Senhor Deus revela isso para os irmãos, assim como me deu esse sentimento. Mas você crê no que Cristo fez de tal forma que é para você, por você. Tudo foi por você e por mim, e nós não somos merecedores de nada, nem uma vírgula do que Cristo fez na cruz. Nós cremos de tal forma que isso é meu, eu sou salvo. Não fiz nada para merecer, irmãos. Mas eu creio e tenho a forte convicção de que foi por mim. Quem de nós viu o que Cristo fez na cruz com os nossos olhos? Ninguém. Nós não estávamos lá. Privilegiados aqueles que estavam lá como João, né? Talvez a gente não sabe externar com palavras o sentimento de João ao ver Jesus Cristo sendo crucificado na cruz. Tamanha dor, tamanha humilhação, tamanho sofrimento. Porque João sabia quem Jesus Cristo era. Ele era o Filho de Deus. João o amava e ele era amado pelo Senhor. João caminhou com o Senhor. Imagina, irmãos, ele lá diante da cruz, olhando para Cristo crucificado com seu sangue derramado, a hora que o soldado fere o lado do Senhor, puxa vida. Puxa vida. Que sentimento isso. Ele viveu isso. Hoje, pela palavra de Deus, pelo entendimento daquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, pelos sentimentos dessa vida divina que habita dentro de nós, e tudo aquilo que o Espírito transmite, nos comunica e nos dá realidade, nós podemos substantificar tudo aquilo que aconteceu lá na cruz. Por mim e por você. E dessa forma, irmãos, nós conseguimos valorizar a tamanha salvação. Para terminar, eu queria ler uma última passagem com os irmãos, está lá em Marcos 9, que exemplifica um pouco do que é substantificar. Marcos capítulo 9, uma passagem de um homem que tem um filho endemoniado. Por muito tempo o demônio judiava do filho dele, e ele queria que o filho dele fosse salvo. Vou ler para os irmãos me acompanham a partir do versículo 18.
Diz assim, e este onde quer que... Versículo 17, e entre a multidão respondeu, mestre, trouxe o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrereis? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o Espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? Ele disse, desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se podes alguma coisa, tem compaixão de nós, ajuda-nos. Aqui esse homem implora para o Senhor, Senhor, se o Senhor pode alguma coisa, tem compaixão de nós, nos salva. Meu filho está sofrendo dessa forma e eu sofro junto como pai. E ele fala, se podes. Quando você diz o se, né, é uma dúvida, tem uma dúvida na palavra. Se você pode, faz isso por mim, tem misericórdia. Versículo 23, ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Esse homem, ele cria, mas ele não conseguia substantificar aquilo que o Senhor Jesus ia fazer para ele. Ele não conseguia trazer a realidade de ver o seu filho salvo, são, com saúde, perfeitamente do lado dele. Ele cria que Jesus podia fazer, os irmãos estão entendendo? Ele sabia, tinha um entendimento com Jesus, mas ele não conseguia trazer a realidade disso. E ele fala, Senhor, eu creio, chorando, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu sei que você pode, mas eu não consigo vislumbrar isso, eu não consigo tornar isso dentro de mim real. E ele clama, Senhor, me ajuda na minha falta de fé. O interessante é que ele já tinha pegado o filho dele e levado aos discípulos. A palavra diz lá no início. Os discípulos não conseguiram expelir aquele demônio. Os irmãos perceberam, versículo 19 diz assim, disse-lhe Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Nem os próprios discípulos tinham a forte convicção de que poderiam salvar aquele homem. Nem os próprios discípulos conseguiram substantificar tamanho feito. Versículo 25. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito mudo e disse-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem, e nunca mais a torne a ter com ele. E ele agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem, morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. Amém, irmãos. Que o Senhor possa nos dar essa capacidade de nós substantificarmos tudo aquilo que Deus quer fazer por nós. Uma vez que nós conseguimos isso, lembrando que nós temos o Espírito dentro de nós, que intercede por nós, que nos capacita e nos notifica, nos mostra, nos revela para nós tudo aquilo que Deus quer nos mostrar. Nós temos essa vida divina dentro de nós, que também nos capacita. Nós só precisamos do exercício dessa fé. De aprendermos substantificar, trazer real, trazer a realidade, tudo aquilo que Deus fala para nós. Sempre lembrando, a nossa fé está baseada naquilo que Deus fala para nós. Louvado seja o Senhor, irmãos. Vamos compartilhar, fazer pequenos grupos? Bem? Vamos fazer uma oração, que a gente possa... Não estou terminando a reunião, irmão, só para a gente encerrar até aqui. Senhor Jesus, louvado seja o Senhor pela tua obra na cruz, Senhor. Nós engrandecemos e honramos o teu nome, porque tu pagaste o preço que era meu, Senhor.
Louvado seja o Senhor. Obrigado por tamanha salvação. Consciente de que não merecíamos, Senhor Deus, mas estamos diante de Ti porque cremos na Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por salvar todo aquele que crê, Senhor, no Teu Filho. Nós Te agradecemos, Pai, por tamanho amor. Amor esse que nos amou incondicionalmente, mesmo quando ainda éramos inimigos Teus. Senhor, ainda Te peço, revela um pouco mais da Tua palavra para nós. Que à luz da Tua palavra possamos conhecer um pouco mais do Teu amor e da Tua obra. Tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. E que saibamos trazer tudo isso à realidade do nosso dia a dia. Nós Te louvamos pela Tua palavra e amamos a Tua palavra. Porque Tu és o nosso Senhor. Louvado e glorificado seja o Teu santo nome, Senhor. Amém.